Olá, o Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre o aumento dos salários. Com a recuperação da economia e também o desaceleramento da pandemia, o setor industrial contribuiu para o aumento dos salários em 2023, após 2 anos de quedas. De acordo com a consultoria Tendências, a previsão seria aí de uma alta de 3,9% dos ganhos neste ano, o que representaria aí um importante sinal, de recuperação do estrago provocado no mercado de trabalho durante a pandemia da Covid-19. Bom, segundo o estudo realizado pela Page Group, de 7 a cada 10 cargos apresentaram aí um aumento acima da inflação e revelou que 12 de 15 setores da indústria estão com remunerações em alta. As mudanças devem continuar neste ano, exigindo aí um perfil de profissional mais arrojado e inovador. Bom, para falar sobre este aquecimento do mercado de trabalho, eu converso agora aqui em nossos estúdios com a economista Marcela Kawauchi. Como é que... Kawauchi. Eu ia brincar, eu falei no começo ainda. Eu vou brincar com você que vai ser difícil eu pronunciar esse nome, esse sobrenome. Kawauchi. Pois é, a economista Marcela Kawauchi, de forma virtual com a administradora de empresas, a Lucimar Oliveira. Lucimar, Marcela, bem-vindas as duas aqui ao nosso programa. Lucimar, um prazer ter você aqui, junto com a Marcela. A Lucimar, antes de começar o programa, ela falou, eu vou ficar mesmo na Marcela, viu, Sérgio? né, Lucimar? O Kawauchi, agora você tem. Kawauchi, né, Lucimar? Lucimar, não, eu vou ficar na Marcela. Não, mas consegui pronunciar agora, né, Lucimar? Consegui pronunciar. Gente, eu acabei de falar nessa questão dos salários aqui, da pandemia. Eu queria já saber de cara, que eu vou começar com a Marcela, que ela está comigo aqui no estúdio, viu, Lucimar? Depois eu passo a palavra a você. Marcela, essa questão da pandemia, isso afetou muito a economia no nosso país. Como é que você está vendo hoje, depois de mais de 2 anos já que estamos em 2023, isso melhorou a questão do salário, de emprego, enfim, como eu citei há pouco na abertura do programa? Sim, quando começou a pandemia, a gente viu uma queda muito forte da atividade. As pessoas ficaram em casa e muita gente adiou projetos porque a gente não sabia o que ia acontecer, Era aquela sensação de fim de mundo durante algum tempo. Com o fim da pandemia, os projetos voltaram a acontecer, mas a gente viu um problema muito sério que foi a inflação. Com a volta da demanda, a gente viu uma inflação quase que descontrolada no Brasil. O que aconteceu agora é que a inflação finalmente foi debelada, então a gente tem uma inflação menor que ajuda a movimentar a economia, as taxas de juros estão mais baixas, então isso também ajuda a tomada de crédito, porque o preço desse crédito fica menor, e finalmente o impulso fiscal, A gente está, esse novo governo é um governo que tem mais viés de colocar dinheiro na economia, e tudo isso faz com que a atividade econômica comece a girar. E aí o mercado de trabalho vem a reboque disso, E para completar, a gente está numa fase do ano em que o mercado de trabalho também se reacelera, porque o final do ano é a época em que a atividade econômica é mais forte. A gente tem datas comemorativas, Dia das Crianças, tem Black Friday, tem Natal, enfim. Então a gente está numa confluência de fatores que fazem com que o mercado de trabalho se acelere e aí os salários acabam crescendo também, porque as empresas precisam atrair esses colaboradores. Lucimar, a Marcela acabou de falar dessa questão, explicou um pouquinho para a gente já toda essa questão da pandemia que a gente viveu. Como é que você, na sua opinião, como é que você viu essa situação em que a gente passou e que ainda a gente está nos resquícios ainda dessa pandemia, Como é que você vê? Sim, ainda temos esses resquícios, mesmo com o aumento de salário, o que a gente tem observado? A informalidade, ela ainda acontece. E, de uma certa maneira, ela também contribui com essa economia. Ela gera empregos, E outro detalhe importante é que eu venho observando nas empresas que eu atuo, é que surgiram novas outras formas de trabalho, exatamente, que movimenta essa economia e que proporciona essas pessoas que adiaram seus sonhos, que perderam seus empregos, nesse momento difícil que foi, todos nós passamos por isso, e que agora estão se reinventando.
Ou seja, segundo semestre começou fervendo, inclusive, onde a gente tem as datas comemorativas, mas também gera o quê? Uma esperança que de fato o emprego está voltando, que de fato eu tenho renda, eu posso voltar a sonhar em ter o meu carro, a minha casa e por aí vai. E com esse novo modelo de trabalho, né, fomos obrigadas a mudar como trabalhar, fazendo tarefas simples para ter recurso, para ter renda, para que de forma a gente consiga continuar lutando, né? Junto às nossas finanças, arcando com as nossas responsabilidades. Então, eu vejo muito positivo esse cenário, porém, tem alguns desafios muito grandes pela frente. A questão também é que não só as pessoas tiveram que se readaptar, né? Se readaptarem, como as empresas também, né, gente? Infelizmente, a gente teve que mudar esse conceito de que já se trabalhava, inclusive, antes da pandemia, em home office. Não como aconteceu no decorrer dela, né? Como é que vocês veem hoje, se a Marcela quiser falar disso agora, nessa questão das mudanças em relação, não só à pandemia, mas tudo, né? Porque uma coisa acarretou milhares de outras. A pandemia, a gente fala que ela acelerou algumas mudanças que já estavam começando. Então, o home office é um ótimo exemplo disso, né? A gente tinha exemplos de home office que eram pontuais, as empresas estavam experimentando esse modelo, e quando a pandemia chegou, todo mundo foi obrigado a adotar esse modelo em escala, numa grande escala. Todas as empresas, algumas empresas, inclusive, não voltaram ao modelo presencial. E aí o que a gente viu também foi criação de novas formas de trabalho. Então, um grande exemplo são as plataformas de entregas, né? Que já estavam começando a se desenvolver antes da pandemia, cresceram muito mais e hoje em dia, por exemplo, a gente não pede mais comida num restaurante, direto no restaurante. A gente se acostumou com a plataforma de entrega. Então, a gente teve uma disrupção importante durante a pandemia, que agora a gente viu uma reacomodação, mas muita coisa veio para ficar, né? A gente vê agora a Lucimar falando com a gente de um outro lugar, isso antes da pandemia acontecia muito pouco, agora a gente vê esses encontros, né, cada um num canto, acontecerem muito mais, justamente porque a pandemia mostrou para a gente que isso funciona muito bem, né? O que eu percebi, viu, Lucimar, a questão da volta depois dessa pandemia, depois total não, que a gente ainda está, né, como eu disse, a própria Lucimar falou, nos resquícios ainda dela, né? Mas muita coisa a gente viu que mudou, né? Não tem como, mas as empresas já estão querendo, eu tiro pelo meu filho, ele está voltando agora a trabalhar, a empresa, e olha que ele trabalha com startup, quer dizer, não haveria necessidade da parte presencial. Mas enfim, eu não sei se a Lucimar vai concordar comigo, mas eu não sei se eles querem voltar a ter essa mesma condição que tinham antes. Eu não sei se você tem um custo maior, gasta mais, você ter que voltar presencial, eu acredito que sim. Como é que você vê isso, Lucimar? Essas empresas agora já querendo voltar à parte presencial. Não só também na parte híbrida, né? Porque muitas têm. O do meu filho está nessa situação do híbrido, né? Uma parte agora ele vai ter que trabalhar em casa e a outra parte na empresa. Apesar de a empresa dele ter sido desfeita, olha que loucura, né? E agora vai voltar na situação de híbrido. E daqui a pouco, provavelmente, totalmente presencial. Como é que você vê, Lucimar? Olha, é tão interessante isso. Eu acompanhei algumas empresas no momento exatamente fechar uma empresa e agora o que vai acontecer, que foi esse momento que nós passamos. E aí retornamos com as nossas atividades e nesse retorno o híbrido foi tão funcional que muitas empresas não pensam em voltar, em ter aquelas instalações, despesas, locação, mão de obra, insumos descartáveis. Eles começaram a enxergar que o nosso colaborador consegue trabalhar, produzir, entregar resultados dentro de prazos com menos despesas. Despesas de instalações, despesas estruturais. Hoje existem formas de você ter o mesmo trabalho sem ter essa despesa tão alta, né? Que são os famosos coworkers e por aí vai. Outro detalhe importante, quem estava 100% home office, hoje está híbrido. Mesmo eu estando híbrido, eu consigo ter uma despesa menor.
Eu não preciso ter uma baita empresa, num condomínio legal, numa avenida que a gente entende que é importante para o negócio. Então, tudo isso hoje veio para ficar. E a gente percebe cada vez mais as empresas de grande porte têm ainda na sua cultura o híbrido e a maior parte home office ainda. Lógico, a gente sabe que o contato humano é necessário, mas estamos caminhando, né, aos poucos para que isso não se perca nesse processo todo aí. Mas que o híbrido veio para ficar, isso já está testado e aprovado. Agora, Marcela, quais são os principais fatores que contribuem para o aumento de salário, né, agora no ano de 2023, após esses 2 anos de queda? Porque a gente está chegando já ao final de 2023, então mais da metade do ano, né? A gente tem uma confluência de fatores aí que fazem com que o mercado de trabalho esteja mais aquecido. Então, alguns projetos que tinham sido adiados no momento da pandemia foram retomados agora. Construção civil, eu acho que é um bom exemplo aqui em São Paulo. A gente vê prédios subindo em todo lado. À direita, né? E muitos desses projetos tinham sido iniciados antes da pandemia e acabaram sendo adiados. E agora sim eles estão tomando forma. Então, quando você tem muitos projetos, por exemplo, de construção civil ao mesmo tempo, existe uma demanda por esse trabalhador e aí as empresas acabam oferecendo um salário maior. Aliado a isso, tem a questão das taxas de juros. Quando a gente teve uma inflação muito alta durante a pandemia, os juros subiram, né? O Banco Central usa as taxas de juros para tentar desaquecer a economia, para controlar a inflação. Agora que a inflação começou a cair, a gente viu as taxas de juros também, né, a gente está num ciclo de queda de juros, isso também impulsiona a economia, porque o crédito fica mais barato e aí, enfim, a demanda cresce. Aí, de novo, voltando para a construção civil, fica mais fácil comprar um apartamento, uma casa, porque justamente o acesso a crédito está mais em conta. E aí, por fim, a questão da inflação menor. Quando a inflação está caindo, também gera uma demanda maior, porque o salário das pessoas compra mais com uma inflação sob controle. E aí, demanda maior, a gente tem uma economia mais aquecida. Do lado do governo, a gente tem um impulso fiscal. O último governo, no final, né, antes do novo mandato, ele colocou dinheiro na economia, principalmente via programas de transferência de renda. Esse novo governo continuou com esses programas, inclusive aumentou, então também mais um impulso na demanda. E aí as empresas precisam contratar mais gente para atender essa demanda. Tudo isso, você junta tudo isso e aí você vê um mercado de trabalho mais aquecido, enfim, tanto no lado da construção civil, da indústria que atende a construção civil, como também do lado dos serviços. Mas e a questão, tudo bem, se fala tudo isso, né, Lucimar? Também na questão está se falando, as empresas, as construtoras aumentaram, né, porque estavam paradas, a questão de construção de moradias, de apartamentos, de casas, enfim. Mas e o consumidor? Aí é que está também a questão, vamos voltar na questão salarial que a gente estava, né? Como é que faz? Porque aumento de salário, né, a gente sabe muito bem disso, você não tem, ou como deveria ter durante um processo, né, de anos e anos, você à frente do seu trabalho, você tendo... A gente sabe que não é assim, né? Claro que setores aí, né, depois da pandemia, depois do que a gente passou tudo, tiveram um grande aumento aí, né, de salário em algumas empresas, mas não são todas. A gente, assim, não dá para imaginar que o consumidor está ganhando muito mais. A gente viu ali o aumento de salário, cerca de 3%, eu falo do poder de compra do acaba sendo consumidor. Um ajuste, né? Não é um aumento tão significativo assim. Mas ainda assim, isso acaba repondo algum poder de compra para esse trabalhador, principalmente a pessoa que acabou perdendo o poder de compra durante o período em que a inflação estava mais puxada, que foi ali 2021, 2022. Ainda assim é um impulso à demanda, né? Claro que é um ajuste, não é um aumento de salário tão significativo como talvez esse trabalhador quisesse ou merecesse, mas ainda assim o ajuste é importante para a demanda. Como é que você vê, Lucimar? Olha, pegando a fala da Marcela, quando a gente fala da construção civil, né, que é um dos ramos que mais cresceram e mesmo em momentos de crise não parou, a construção civil não parou, trabalhamos.
E quando a gente fala desse aumento de salário, é lógico, existem alguns cargos específicos que teve realmente um aumento de salário expressivo, mas a grande massa, a grande população, nós estamos falando de reajuste de base sindical em torno de 3,5%, 3,9%. Então, quando você coloca isso lá na ponta, a gente não sente tanta diferença nesse aumento, né? O que a Marcela coloca, na verdade, é uma adequação comparada à inflação, né? Mas no dia a dia a gente sabe que é pouco comparado à grande maioria, né? Mas estamos caminhando. Tá, mas por exemplo, em que áreas a gente pode ter, no caso, um aumento de salário? No caso, assim, eu digo, sei lá, no mercado de trabalho, né? Quais são as áreas mais propícias, né, a se ter um aumento de salário, aumento salarial? Porque não são todas, a gente sabe disso. Os dados do IBGE... Desculpa, quais são as áreas? Desculpa, falhou um pouquinho. Eu digo de trabalho, né, de empresas, as áreas que a gente pode ter um aumento de salário mais, né, real, vamos dizer assim, que possa acontecer mais do que outras áreas. Os dados do IBGE mostraram... sim. Desculpa, Lucimar. Oi, Lucimar, pode a Lucimar falar. Oi, Lucimar. Oi. Hoje a gente sabe que o mercado, a tecnologia é uma das áreas que mais cresce. E com ele, a gente tem valores comparado à classe ou às funções de serviços, a que maior tem valor, né, comparado a outras funções. Por exemplo, quem está na área da tecnologia tem um piso salarial 3 vezes mais do que quem está na construção civil em algumas áreas, na área de serviço, por exemplo. Então, a gente sabe que existem funções hoje que têm diferenças de 3 a 4 salários, porque exige muito mais daquele profissional, mas em muitos momentos a gente percebe que por que é tão diferente, né? Pois é. Porque a gente vê, eu queria até saber de vocês as áreas mais de competência, né, que a gente tem no mercado de trabalho atual, por exemplo, de aumento de salário. Quais são as áreas? É isso que eu queria... Você citou a área, né, de tecnologia, né, que hoje tem... Mas não pode ser só nessa área. A gente vê nos dados do IBGE, também o setor de construção civil tem um aumento de salário. A questão é que esse aumento de salário é a partir de um patamar muito menor, como a Lucimar falou, né? Então, o patamar é mais baixo e, portanto, a variação em dinheiros acaba também sendo menor. Também nos dados do IBGE, a gente vê serviços financeiros com um aumento importante e a parte de acomodação, de turismo também, que é uma área que ficou muito parada durante a pandemia e agora está começando a se movimentar muito mais. Então, também essa área de serviços ligados a turismo, a hotéis, restaurantes, também mostrou um aumento importante de salários, mas também tem essa mesma característica da construção civil, né? São salários que já têm um patamar menor, portanto, em dinheiros, essa variação acaba sendo um pouco mais baixa. No caso de tecnologia, tem muito a ver também com o fato de que essas pessoas precisam de uma formação muito específica. E aí tem uma demanda grande por tecnologia, porque hoje em dia a gente faz tudo por aplicativo, a gente está muito mais acostumado, né, a usar a internet no nosso dia a dia, usar a tecnologia no dia a dia. E aí, como tem essa demanda específica, essa formação específica e uma demanda grande, esse cara acaba tendo um salário, enfim, maior, porque as empresas disputam esse profissional, né? Então, esses são os setores que tiveram, por exemplo, maior aumento de salário agora em 2023, seria isso? Tecnologia é um setor que a gente vê, construção civil e acomodação, apesar de serem salários que partem de um valor mais baixo, e no topo ali da escala de salários, o setor de tecnologia, justamente por conta dessa disputa de profissionais qualificados. Tá, vamos falar, Lucimar, também agora na área de alimentação, Marcela, que foi aquele boom, né, na pandemia, correto? E que agora, com certeza, diminuiu. O delivery, né? O delivery, né? Exatamente, o delivery. O que tem crescido agora é o serviço no salão, né? As pessoas estão voltando a se movimentar para restaurantes e principalmente pontos turísticos. Quando a gente fala de cidades turísticas,
essas acabam recebendo as pessoas, e são essas empresas que têm, enfim, uma disputa maior por profissionais e, portanto, acabam aumentando os seus salários, né? Lucimar. Sim, pegando o gancho da Marcela, quando a gente fala em alimentos e bebidas, que envolve tanto restaurante e tanta área de turismo, que aí a gente vai para hotéis, resorts e outros, né, e afins, e aí a gente vem para a nossa realidade do dia a dia, que é a lanchonete, que é o barzinho do lado do trabalho, do lado do escritório, que parou, que foi um dos mais penalizados, e aí entra nesse aumento do que nós falamos desse profissional, que é esse volume de vagas, esse crescimento dentro do mercado de trabalho, mas com um salário ainda menor, porque a gente está falando em quantidade, né? E aí, só fazendo um outro adendo com relação à tecnologia das áreas que mais emprega. A tecnologia e depois vem medicina, né, que é a área da saúde, também próximo com relação a isso. E alimentos e bebidas, com o aumento no turismo, uma vez que a gente dá condições de compra, as pessoas começam a passear mais, viajar mais, e consequência disso a gente tem um consumo, né? Eu vou me hospedar, eu quero fazer uma boa refeição, eu quero conhecer aquela cidade, eu quero conhecer aquela gastronomia, então com isso movimenta a minha prestação de serviço, contratar mais pessoas, né, para atender o meu hóspede, o meu turista, e assim a gente faz movimentar a nossa economia. Falando nisso que ela falou agora, né, Marcelo, o turismo, como a gente sabe muito bem, foi uma área, né, um segmento bastante afetado durante a pandemia. Foi uma área que praticamente não teve movimento nenhum, né? O turismo e o entretenimento nessas cidades turísticas praticamente acabou. As pessoas mal saíam na rua, não iam nem na farmácia, né? Na época da pandemia a gente saía para ir para a farmácia, não tinha ninguém na rua. Imagina ir para uma outra cidade, conhecer um lugar novo, enfim. Com esse novo movimento, ano passado já teve uma volta importante do turismo. A gente viu porque é muito sazonal, né? O turismo no Brasil, esse final de ano é a hora que movimenta mais. Então, no final de 2022 a gente já viu uma volta e esse ano uma volta ainda menor. E vale lembrar que o turismo, ele não só é afetado pela questão do momento sazonal, mas também da volta ao emprego. Esse trabalhador que estava fora do mercado de trabalho, voltou para o mercado de trabalho no fim do ano passado, no meio do ano passado, vai conseguir tirar férias agora, depois de um ano. Então isso também carrega para o final desse ano e para esse momento de agora o setor de turismo um pouco mais aquecido. Então a gente pode esperar esse fim de 2023 aí para esse setor de acomodação, restaurantes, transporte nessas cidades turísticas, também uma movimentação interessante. Aí de novo o mercado de trabalho nesses lugares acaba se reaquecendo, né? A gente já tem que pensar em 2024, né, Lucimar? Porque 2023 está chegando ao fim, praticamente, né? Né, Lucimar? Olha, a gente vai para o intervalo. Lucimar, eu vou até fazer agora que o meu diretor já me deu um toque aqui, nós vamos para o intervalo. Na volta a gente vai continuar falando sobre essa questão aí de salários, né? Tudo que envolveu essa pandemia em que a gente continua ainda passando, mas bem melhor, graças a Deus. Quase já não se tem ela, mas a gente vai dar fim a isso, eu tenho certeza, né? A gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouco para dar continuidade aqui ao Alesp em Pauta. Voltamos já. Olá, estamos de volta com a Alesp em Pauta para continuar a falar aqui de aumento de salários. Eu tenho a Marcela aqui comigo no estúdio, né, Marcela? Está aqui comigo falando aqui sobre esse aumento de salário. E tenho a ela que está aqui, ó, na nossa tela, Lucimar, né, Lucimar? E eu queria que vocês continuassem, né, a falar sobre essa questão do salário. Porque a gente se fala, olha, se tem aumento de salário, empresas que estão aí há 10, 15, 20 anos sem dar aumento de salário, né? A gente estava falando da construção civil e o que eu queria chegar, que eu cheguei a nem na hora me faltou a cabeça aqui para pensar, mas você fala assim, a construção civil, o que teve de aumento também
né, em residências, imóveis sendo construídos, né, material, enfim, tudo isso. Quer dizer, um imóvel que custava há anos atrás, vamos botar aí, 500 mil que seja, depois da pandemia passou essa construção a ser construído, né, já a um custo de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Como é que faz? Como é que você consegue, né, com o salário que a gente ganha, que a gente tem, que o brasileiro tem aqui no país, comprar um imóvel desse ou financiar um imóvel por tantos anos num valor desse, Marcela? É difícil. O problema é que o descasamento entre salário e custo de vida já é uma coisa antiga do brasileiro, né? A pandemia acabou piorando essa situação, porque a gente teve uma interrupção brusca da demanda das empresas pelos trabalhadores, enfim, daí as pessoas enfrentaram um desemprego, muitas vezes um desemprego que a gente chama de longo prazo, né? De 1, 2 anos, e depois só que a pandemia acabou que voltaram a se movimentar, retornaram ao mercado de trabalho. Esse descasamento não é algo que acontece agora. O que tem de perspectiva que pode ajudar esse trabalhador é a queda nas taxas de juros. A gente tem visto o Banco Central diminuir os juros, né, os juros básicos da economia, e isso acaba se refletindo em crédito mais barato. Além disso, o novo governo, né, que assumiu no começo do ano, também tem colocado foco em casas populares, em moradias populares. Então, a gente pode ver um aumento da construção de moradias com valor muito menor do que essa questão enfim, desse imóvel aí de R$500 mil, R$1 milhão. E, por fim, com o mercado de trabalho mais aquecido, a gente tem também um montante de FGTS, aquela poupança forçada que o trabalhador tem, né, que o empregador deposita mensalmente, e você tem poucas opções para usar aquele FGTS. Uma delas é dar entrada numa casa. Então, ela acaba também ajudando, né, essa volta ao mercado de trabalho formal também ajuda. A Lucimar falou, né, que a informalidade está muito grande. Sempre que a gente tem uma volta da economia, um reinício da economia se movimentando, a parte informal da economia é a primeira que cresce. Num segundo momento, esse trabalhador informal muitas vezes migra para a formalidade. E aí ele começa a ter FGTS, enfim, isso ajuda muito também nesse descasamento, porque esse trabalhador consegue fazer uma poupança forçada ali, que ele não faria se não fosse assim, e ele pode dar entrada numa casa, enfim, acaba sendo, facilita um pouco mais o acesso à casa própria, ainda que não seja, não é que é fácil conseguir a casa própria, mas esse acesso, né, esse caminho fica um pouco mais fácil. Lucimar, você quer emendar essa fala dela sobre isso ou você quer falar sobre outra coisa? Quero sim, quero sim. Complementando Marcela, com relação ao poder de compra, a gente sabe que esse trabalhador formal que tem essa aposentadoria forçada, digamos assim, que é seu FGTS, muitas vezes hoje, né, a gente sabe que a burocracia em nosso país dificultou um pouquinho mais a condição dessa moradia. Mesmo com essa ampliação junto ao governo de dar condições para as pessoas de baixa renda ter sua casa, né, a gente sabe que não está tão simples quanto foi alguns anos atrás, exatamente pelo poder de compra, porque o número de inadimplência assim, cresceu, né, muito, exatamente porque não tem renda, não tem trabalho, e na informalidade você não consegue ter esses benefícios que nós temos, né, com relação a essa compra. E também uma coisa interessante, junto à construção civil, que a gente observou, que hoje você tem para todos os gostos. Então, eu tenho para aquele que tem um poder aquisitivo de 2 milhões, eu tenho para aquele que tem R$500 mil, como eu tenho para aquele que tem 200 mil. Então, a construção civil, ela traz para a gente um reflexo na economia de como se ajustar, como se adequar à necessidade daquele momento. E ela faz muito bem esse papel, tá? Então, ela aproveita esses ganchos de acordo com a região, cidade, perfil do seu cliente, exatamente para não perder essa venda e para fazer circular a questão da economia junto ao salário. Então, a construção civil, no meu ponto de vista, reflete muito bem quando a gente fala de economia, poder de compra versus salários, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, você falou exatamente da questão da burocracia, também tem isso. A gente, infelizmente, né, é horrível isso, a burocracia que se tem para poder tentar
se adquirir, se ter uma casa própria ou outra. Aquilo, a gente sabe disso, não adianta querer. Não é? E o que ela colocou, a Lucimar, foi bem mesmo onde eu queria, inclusive, chegar. Falei disso, gente. É difícil. Além de tudo, de salário, tudo tem a burocracia. Não é para você adquirir um imóvel, é tanta coisa que você... Agora, mas eu quero falar de uma outra coisa aqui dessa Casa de Leis, que a Assembleia Legislativa é uma casa de leis, né, onde são aprovados aqui projetos de lei, depois vão ao governo para serem vetados ou sancionados, enfim. Mas essa Casa de Leis, no tempo, voltando à pandemia, quando se começou aquela coisa toda, a onda da pandemia, a Assembleia Legislativa ela teve um papel muito importante, né, na aprovação, aqui no caso da discussão, e aprovação de aumentos salariais para determinados setores, né, determinados trabalhadores que foram afetados por essa Covid-19. Como é que vocês veem esse papel da Assembleia Legislativa e o que precisa, né, ainda mais, porque ela está aqui para isso, é a Casa do Povo, né, está aqui para ajudar exatamente o povo. Como é que vocês veem? O papel do poder público nesse momento é fundamental, né? Tem essa questão da aprovação de salários, de pisos salariais para setores importantes, a gente viu isso acontecer, não só no âmbito, tem no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal, mas também tem uma questão importante que é colocar esse trabalhador, deixar esse trabalhador pronto para que ele possa acessar empregos ou cargos com pagamento maior. E aí a gente passa muito por educação, especialmente educação de base, que dá para esse trabalhador depois o acesso à faculdade, a um curso profissionalizante, enfim. Então o poder público tem uma questão fundamental na educação para preparar esse trabalhador, deixar ele mais produtivo e aí sim ser disputado pelas empresas e receber um salário maior. E tem uma questão adicional que, quando a gente falou do descasamento entre salário e poder de compra, que passa também pela educação financeira. O poder público também tem um papel fundamental em fomentar a educação financeira. A gente já vê algumas leis aí que colocam a educação financeira em escolas, enfim, mas isso teria que ser aumentado. As pessoas, por exemplo, deveriam ter educação financeira como uma matéria obrigatória a vida toda. Exatamente. Isso também mudaria o rumo da vida dessas pessoas, porque tem o descasamento, mas tem também, às vezes, no desespero, a pessoa pega uma dívida num cartão de crédito, aquilo que era um problema desse tamanho, sério, vira um problema seríssimo, porque vira uma dívida impagável. Então, a importância do poder público passa pelo salário, pela definição, mas de algo de prazo mais longo também, que é educação formal, para que esse trabalhador tenha uma profissão que o permita ter um salário maior, e educação financeira para que ele possa lidar com aquele salário da melhor forma possível também. Como é que você vê, então, esse papel aí da educação financeira, né? Deveria ser obrigado, é obrigatoriedade ter, né, aula né, nos colégios, nas escolas, de educação financeira, né, Lucimar? Excepcional o papel da casa. A gente sabe que tem muitos que não têm acesso por falta de oportunidade, outros têm acesso, mas não têm informação por falta de educação. E quando a gente fala de educação financeira, concordo com a Marcela, tinha que vir na grade escolar. Começou a ir para a escola, a gente já tem que começar a ensinar o que é educação financeira. Porque é em casa que começa, né? A formação intelectual é a especialização na nossa vida enquanto adulto, enquanto ser indivíduo. E outra coisa que eu acho também de extrema importância, quando a gente fala da Casa da Lesp e de outros órgãos públicos com relação a esse acesso, é quando a gente padroniza. Porque imagine se cada área profissional determinasse um salário por conta do meu faturamento, porque eu acho que o colaborador merece. Não, o papel do poder público é exatamente ditar regras com relação ao que é dentro da lei, o que é proposto, que tem que ser seguido dentro daquela área e daquela função. Porque hoje a gente se depara com essas irregularidades, né? Ou por falta de informação, ou por falta de acesso mesmo, né? Ou às vezes não, tá? Eu queria saber de você o seguinte, eu vou para a Marcela aqui. Marcela,
Como é que a Assembleia ela pode, no caso, equilibrar a necessidade de aumentos de salários, né, aumentos salariais, aí, com a preocupação de manter, no caso aqui, a estabilidade financeira do Estado? Existe essa necessidade, né? O trabalhador precisa de um valor maior, mas a empresa, o Estado, quem quer que esteja pagando por esse trabalhador, precisa receber de volta o trabalho que equivale àquele pagamento que ele recebe. A melhor forma de fazer isso é colocar o trabalhador, tornar o trabalhador o mais produtivo possível, para que ele entregue de fato, enfim, o equivalente ao que a empresa está pagando para ele. E para que ele busque também salários cada vez maiores. E, de novo, isso passa pela educação, né? Por ele ser um trabalhador mais produtivo. E aí, tem a questão de educação básica, tem a questão de ensino fundamental, ensino médio, mas eu acho que o foco no ensino profissionalizante seria fundamental, porque aí você de fato ensina uma profissão para aquela pessoa, a pessoa já sai especializada naquilo, já sai com uma formação importante e já consegue, enfim, um trabalho, enfim, assim que se forma, e não só qualquer trabalho, mas um trabalho especializado. E aí, se houver um mínimo de salário, seja para o Estado, seja para a empresa privada, esse mínimo de salário vai ter um casamento, né, entre um salário mínimo maior, que seria bom para o trabalhador, mas um trabalhador também produtivo. Então, esse equilíbrio é importante e o poder público pode atuar nessa questão da educação profissionalizante. E essa questão do salário mínimo, viu, Lucimar? Diz que fazendo essas projeções, como você falou, no caso o Brasil teria que ter um salário mínimo acima de, sei lá, 5 mil, né? Se eu não me engano. Era isso, Lucimar? 5 mil, 6 mil, 5 mil e poucos reais, para poder, ainda assim, né, tentar ter esse equilíbrio. Não é, Lucimar? E não eu não sei como a gente vai chegar ainda a isso com toda ainda a inflação que a gente tem no país. Não é, Lucimar? É uma conta difícil, porque quando a gente fala quando a gente fala em aumentar o salário desse profissional, muitas vezes a condição de salário ainda não dá espaço para que ele seja um profissional melhor, seja pela empresa naquele momento, exatamente porque ela também precisa de fôlego para dar mais incentivos, para melhorar aquele salário, ou às vezes aquele profissional, como a Marcela coloca, a formação de base dele está insuficiente ou incompleta, mas ele é bom no que faz, então ele acaba atendendo. E por conta disso, a sua renda não comporta essa especialização. Aí a gente cai em uma outra situação, que hoje, quando a gente fala de melhorias com relação a essa formação, para que ele tenha um salário melhor, estudo nós temos gratuitos em várias plataformas, mas ainda assim a gente tem limitantes. Ainda assim, a gente tem pessoas que não têm acesso, mesmo sendo gratuitos, dependendo do local onde ele está inserido, dependendo da região que ele reside, né? Então, o desafio, eu vejo, do salário, que é uma conta de lição de casa. Todos os dias a gente quebrar a cabeça para ajustar, melhorar e ver qual é a melhor receita. Hoje, eu não vejo essa receita sendo essa é a ideal. Eu não enxergo isso ainda, né? Por isso, quando eu falo que estamos caminhando porque o mercado se movimenta, as pessoas cada vez mais buscando se especializar, buscando conhecimento, buscando mudar de áreas para ter esse poder de salário maior, né? Então, é um trabalhinho de lição de casa diário. Mas o problema disso tudo é que você, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você chega no mercado, eu faço compra toda semana, quem faz compra sou eu, em casa, tá bom? E eu sei como é que é. Eu sinto no bolso e como. Você chega no mercado, numa semana é um preço, na outra semana está outra semana. E você não tem, o teu salário não acompanha nada disso. Quer dizer, imagina acompanhar isso. Mas se nem anualmente acompanha, imagina toda semana, né? Então é difícil, né, Lucimar, Marcela? Você tem um acompanhamento. Como é que você acompanha, gente? Na verdade, de novo, a gente passa pela educação financeira, né? Porque a gente tem um descasamento de o quanto eu preciso gastar e o quanto eu ganho. E às vezes isso passa por planejamento, por exemplo, fazer uma compra... Marcela, você não consegue, querida, esse é o problema. Você fala, mais uma vez você passa pela questão, né, Lucimar, da educação financeira. Mas como? Se não bate, se não consegue, você não consegue... Uma ideia, por exemplo, que eu ia dizer do planejamento,
a compra semanal pode virar uma compra maior no começo do mês, num atacarejo, por exemplo. Você já consegue economizar alguma coisa. Eu sei que é difícil, a pessoa acaba tendo que fazer malabarismos porque a pessoa ali. vai te perguntar, cadê o dinheiro para isso? Como você faz? Acaba... Se você tem que paga aluguel, paga não sei o que, conta de luz, de água, de coisa... tem a questão de buscar uma renda extra, mas é tudo um malabarismo. Isso a gente está falando na parte de alimentação, né? Fora esses outros que eu citei agora. Luz, né? Que voltam a subir. Mas isso, por isso que eu falei que essa inflação que agora está começando a diminuir um pouco mais, né? Não está zerada, a gente não vê deflação, mas ela está um pouco mais controlada. Isso também acaba ajudando esse trabalhador. Para ter uma ideia, no auge da inflação, ali em 2022, a inflação chegou quase a 12%. Agora ela está ali na casa dos 4%. Ainda não é pouco, você vê 4% de inflação ao ano. Se seu salário não aumenta, claro que mas ela já está um pouco mais controlada. Isso acaba facilitando também esse planejamento do trabalhador, porque de fato a gente se programa para gastar R$100 no mercado, leva R$100 e compra metade do que precisava, uns 3/4 do que precisava. Metade? Eu saio com 2 sacolas desse tamanhozinho. No que antigamente, bem anos atrás, 3 anos atrás, 4, não sei, talvez isso, R$100 eu enchia aquele carrinho pequeno de coisa. Hoje você sai com 2 sacolinhas. Tô errado, Lucimar? Corretíssimo. E aí a gente faz, Marcela, a nossa educação financeira. Olha só, o colaborador, que ele tem um salário numa empresa, e o benefício dele torna-se receita. É complemento de salário. Então, com aquele benefício, ele vai no mercado, faz esse malabarismo que a gente está comentando aqui, para poder conseguir passar aquele período até ter o próximo benefício, que deveria ter um papel diferente, né? Porque é benefício, né? Para ele se alimentar enquanto trabalha. Então, para ter uma receita maior, para conseguir honrar com suas contas, água, luz, tudo isso que a gente citou aqui, ele usa de outras artimanhas para conseguir ficar, pelo menos, mais ou menos até o próximo período, né? Não é fácil. Não é brincadeira, não. Você conseguir, é um malabarismo, né, que é impressionante. E você não tem, gente. Não adianta você querer falar, mas puta, eu vou ter um aumento de salário. Quando você tem, dependendo, né, Lucimar e Marcela, do seu cargo dentro de uma empresa, que seja, a porcentagem não, sabe, não chega, não é dizer nem, não é que não compense. Não compensa para você usar aquilo que você recebeu de aumento para fazer compras ou fazer qualquer coisa. Você vai lá, tem uma inflação que mesmo assim, você acabou de falar, estamos em 4%, ainda 4%, que seja, 4%, mas é alto pelo que você tem, pelo que você não tem, melhor dizendo, o que você não recebe, de acordo com o que você ganha. Por isso é tão importante a vigilância do Banco Central e do governo federal com a inflação, né? A gente ouviu no começo do ano alguns atritos ali entre o presidente novo e o presidente do Banco Central, mas é muito importante que esse Banco Central fique vigilante, porque a inflação ela é muito mais cruel com aquela população que tem pouca renda, porque a população que tem um salário maior, ela consegue acomodar esse aumento de inflação e ela consegue ainda juntar um dinheiro para investir. Então, se ela precisar de alguma coisa, ela sempre tem aí uma reserva financeira, um colchão financeiro. Agora, a população de renda menor, ela acaba sofrendo muito mais com a inflação porque ela não tem margem de manobra nenhuma. E durante a pandemia, a inflação era muito concentrada em alimentação e em habitação, né? Teve um momento da pandemia que a energia elétrica subiu demais. E quem acaba sofrendo mais com isso é quem não tem para onde fugir. Você não pode deixar de comprar comida e não pode deixar de pagar a luz. Então, a população de baixa renda, a inflação é muito mais cruel com a população de baixa renda do que com quem tem renda maior, né? Até porque, né, Lucimar, a pessoa que tem dinheiro, vamos dizer, o rico, ele paga muito menos imposto, se você proporcionalmente falando, do que, né, a maioria da população de baixa renda. Não, Lucimar, não tem como. Você não consegue. O rico paga menos imposto do que
Verdade. E, infelizmente, a gente sabe que as mazelas estão em todos os lados do nosso país, em várias regiões, e exatamente isso, o poder de compra, a sensação que a gente tem, você vai no mercado com valor, é o que você falou, com esse mesmo valor, algum período atrás você enchia o carrinho. Hoje você vem com uma sacola, né? E quando a gente fala da grande população que tem um poder de compra muito menor, é a mais sacrificada, porque ele tem que ir no básico, e esse básico, muitas vezes, a quantidade tem que ser reduzida, porque ele já não consegue ter a mesma quantidade com aquele valor que ele tem. Então, às vezes, a sensação que a gente tem é que aumento que aconteceu, qual é esse aumento real? Porque no nosso dia a dia, a gente não tem essa percepção, né? E em especial para essas pessoas. Lógico, quem tem mais, a gente sabe que a quantidade, enfim, não sente tanto, né, quanto essas pessoas, né? Então, a gente percebe que com esse aumento de salário, quais são as ações que a gente precisa cada vez mais melhorar? Aonde falta? E qual é a lição de casa que a gente precisa fazer diariamente? Não é fácil. Marcela, a gente daqui já está quase chegando ao final do programa. Quais são, no caso, as projeções para uma recuperação da economia ainda maior nos próximos anos? Quais seriam? A expectativa é que a economia continue a crescer entre o final desse ano e o ano que vem, né? A gente tem visto os dados econômicos surpreenderem positivamente, ou seja, o crescimento econômico está vindo ainda melhor do que os economistas esperam, o que é muito bom. Agora, tem uma preocupação importante aí, que é essa questão da inflação. O Banco Central está baixando os juros, isso acaba ajudando a economia a crescer ainda mais. Agora, se a inflação voltar a subir, e aí a gente estava falando, né, do calor, todos esses fenômenos climáticos que podem ter um impacto ruim para a inflação, porque vai ter quebra de safra, a inflação de alimento fica maior. Então, se a inflação voltar a ficar descontrolada, aí o Banco Central pode ter que subir juros de novo e aí a economia desaquece. Mas, por enquanto, a expectativa é sim de um crescimento econômico bom entre esse ano e o próximo. A gente tem o que a gente fala em economia, que é a inércia. A economia está crescendo, ela tende a continuar naquela toada. Então, como a gente está vivendo essa fase, a gente deve ter um crescimento bom aí de 3%. O PIB, né, que é a atividade econômica, deve crescer cerca de 3% esse ano, o que é bom para o Brasil, né? É um crescimento maior do que a média dos últimos anos, mesmo quando a gente exclui a pandemia. E você, Lucimar, concorda com o que disse a Marcela? Quais são as suas expectativas para o próximo? Não para 2023 agora, não, porque já está no final, praticamente. Mas ainda resta um tempo. Mas para o ano que vem também, 2024? Os economistas trazem para a gente um dado positivo, de que realmente nós vamos ter aí um crescimento maior ainda do que esperado, e isso movimenta e nos dá esperança de que realmente vale a pena, né, investir. Tem muita gente aí apostando em novos negócios, em novos investimentos, então isso aquece muito a nossa economia e consequentemente acaba trazendo um emprego, né, porque por mais que a gente fala de crescimento de salário, ainda a gente tem, em contrapartida, esse casamento que ainda não fechou, o alto índice de desempregados. Então, eu estou otimista com relação a isso, porém, a gente sabe que tem as ressalvas, que são coisas que muitas vezes a gente não tem como prever. Em especial, agora a gente está falando do aumento de calor, né? Então, o que vem com relação a isso? Baseado em aumentos ou em mudanças ou coisas que de repente a gente ainda não parou para analisar. Mas eu acho que 2024 é um ano de muita coisa boa para o nosso país, tem muita empresa séria querendo investir, tem muita coisa já se movimentando no mercado, então eu estou bem otimista e eu acredito que o Brasil tem muita coisa para melhorar e para crescer, para fazer desse país melhor do que já é. É isso mesmo. Você viu que ela cutucou você. Ela falou, os economistas disseram aí que... Mas a Marcela, não. Boa. Você viu que ela já deu uma cutucada no Lucimar. Eu não me meto. Quem está dizendo é a Marcela. Eu entendo. Eu entendo os economistas como um clássico, às vezes, né? Mas, pô, o que vai ser? O que é da vida do mundo se a gente não tiver esperança, se a gente não tiver... Né, não acreditar, né, de que vai haver e que vai mudar, não tem outro jeito. Isso mesmo. A gente tem que crer, tem que acreditar. Gente, infelizmente a gente chegou ao final do programa aqui, eu queria agradecer a presença. Também gostei. Lucimar,
obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a presença da Marcela. Obrigado às duas, foi ótimo esse papo aqui. Nosso telespectador saber melhor um pouco mais sobre salários, né? Foi ótimo. Obrigado às duas. Obrigada, foi um prazer. Igualmente, viu, Lucimar? Obrigado a você. Obrigado, Marcela. Obrigada. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.